Pessoal, para quem me acompanha de longa data, vocês viram que eu acompanhei o caso do Coronel Naime, que foi preso em fevereiro de 2023 em função dos atos do dia 8 de janeiro. O Coronel Naime é militar da Polícia Militar do Distrito Federal. E aí, tentaram jogar toda a culpa, toda a responsabilidade do 8 de janeiro contra os militares da Polícia Militar do Distrito Federal, excluindo qualquer responsabilidade por parte dos militares federais, ou seja, militares do Exército, Marinha Aeronáutica e a própria Força Nacional, e até o ministro da Justiça, Flávio Dino, também tentaram responsabilizar ele por omissão, e as imagens da Câmara que sumiram, não quis apresentar as imagens, depois disse que as imagens foram simplesmente apagadas. Teve o G. Dias, que era o chefe, o ministro-chefe da ala da ABIN, e mesmo assim ele estava lá dentro, as filmagens mostraram, e nenhum desses foi responsabilizado. E o Coronel Naime é o único que se encontra preso até hoje. Só que assim, foram tantas incongruências, eu fiz uma análise jurídica aqui para vocês, mostrando quanto é frágil esse projeto, esse processo de prisão do Coronel Naime, que assim, chega a ser assustador. O Coronel Naime foi preso sob a acusação de que ele teria participado do 8 de janeiro, né? Então, mostrou-se depois filmagens dele, que estava de férias, foi convocado, saiu do meio das férias, ele não participou de nenhuma organização lá da situação do 8 de janeiro, da Polícia Militar para estruturar o 8 de janeiro. Ele chegou, foi convocado, chegou, participou, entrou em confronto com os manifestantes, chegou a ser atendido porque foi ferido no meio das manifestações e, sabe, não estava em nenhum dos grupos que estavam organizando a guarda do 8 de janeiro, e mesmo assim ele é o único que está preso até hoje, desde fevereiro. E, inclusive, está com problema de saúde na cadeia. Hoje sai mais uma informação. Ele foi o único que brigou para que os acampamentos tivessem sido desfeitos uma semana antes do 8 de janeiro. Ele fez um ofício reclamando porque a Polícia Militar recuou e não ia mais desfazer os acampamentos do 8 de janeiro. E ele fez um ofício questionando isso. Dá uma olhada, a matéria é do Paulo Capelli. Preso pelo 8 de janeiro, o oficial da Polícia Militar do Distrito Federal criticou o acampamento 10 dias antes. Ou seja, mostra que ele não estava nem um pouco alinhado, pelo contrário, ele até conflitou com as lideranças da Polícia Militar do Distrito Federal sobre o acampamento. E aí, o que estava responsável pela organização do Distrito Federal, ali da segurança, foi promovido pelo Ricardo Capelli, que foi um indicado pelo Dino. Ou seja, o cara que era o manda-chuva de tudo, que foi até promovido, que tinha responsabilidade, o Coronel Klepter, tá solto. Foi preso um tempo, mas tá solto. E ele tá aqui preso ainda. 10 dias antes do fatídico 8 de janeiro, o então comandante da operação da Polícia Militar do Distrito Federal, o Coronel Jorge Eduardo Naime, criticou a manutenção do acampamento de apoiadores de Bolsonaro em frente ao quartel-general do Exército. Em ofício, pessoal, foi por ofício. Em ofício, nota oficial, sabe? Tudo certo, registrado. Enviado ao comandante-geral da PMDF, o coronel Fábio Augusto Vieira, no dia 29 de dezembro de 2022, Naime afirmou que o cancelamento da operação de retirada do acampamento naquele mesmo dia representava um desgaste institucional, uma vez que o Exército teria recuado. Ou seja, o que ele quis dizer aqui? Ele disse o seguinte, ele falou, olha, o Exército não vai mais tirar as pessoas do acampamento. Só que eles estão causando risco. Então, nós da Polícia Militar deveríamos ir lá e acabar com esse negócio de acampamento lá nas ruas, lá da Polícia Militar, de frente ao Exército Militar, lá, o QG do Exército. Nós temos que acabar com isso. Ele não foi ouvido. Abre aspas. O escopo da operação foi definido em reunião ocorrida em 28 de 12 de 2022, a qual contou com a presença do general de divisão Gustavo Henrique Dutra de Menezes, ou seja, o comandante militar do Planalto, o comandante alto do Exército.
deste signatário, ou seja, o próprio Naime, em representação à Polícia Militar do Distrito Federal e outros representantes de instituições, organizações e agências governamentais de interesse para a missão. Os aludidos recursos foram disponibilizados no Teatro de Operações da madrugada dessa quinta-feira. Não obstante, fomos surpreendidos com o cancelamento da operação por decisão do comandante da CMP, do Comando Militar do Planalto, disse o ex-coronel. Ou seja, mostra aqui que veio do Planalto a decisão de não retirar as pessoas de frente do QG do Exército. E aí o Naime, que é o único que está preso até hoje, escreveu o seguinte: faz-se mister destacar que a decisão exarada possui implicações negativas para a segurança pública e para a tranquilidade pública no Distrito Federal, além do desgaste institucional frente à comunidade. Ele foi o único que falou, olha, o Exército está recuando e isso causa um risco à segurança pública aqui. Os acampamentos têm que ser desfeitos. Pois é, esse é o único cara que está preso. Te chama atenção isso ou não? Isso aí eu ainda te digo. Isso aqui ainda vai vir à tona. E esse caso, garanto para vocês, vai ser considerado, nos livros de história, um dos maiores erros judiciários ou uma das maiores perseguições de todos os tempos. Aguarde, confie, escuta o que eu estou te dizendo, porque esse caso do Coronel Naime é bem grave. Vamos lá, outra matéria que a gente precisa discutir agora, uma matéria da Revista Oeste, tá? O Pacheco está falando que são fake news, de que eles não querem mudar o Código Civil e que esse Código Civil não traz retrocesso. Mas, na verdade, o Código Civil é um verdadeiro ponto de implementação da agenda de esquerda no Brasil. A mudança do Código Civil vai trazer várias pautas de esquerda, mas aí o pior, vai atingir o direito de herança, vai atingir o direito dos nascituros, e aí abre aso para tudo aquilo que o governo Lula quer. Matéria da Revista Oeste: união homoafetivo, herança, divórcio e pets, os temas discutidos no novo Código Civil. Ou seja, uma comissão que vai ser liderada, inclusive, pelo ministro do STJ, lá na Câmara dos Deputados, vai discutir o novo Código Civil e as previsões do que o Código Civil vai alterar. Só que assim, não sou eu que estou falando para falar que, mas é só uma opinião de um advogado. Não, eu vou trazer aqui para vocês um juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, que é o Everaldo Gueiros. Ele vai estar mostrando para vocês alguns pontos, e inclusive é a autorização do aborto através do Código Civil, segundo ele mesmo diz. Assiste só esse trecho. Nacional, no Senado Federal, por proposta de Rodrigo Pacheco, presidente daquela casa, a reformulação do Código Civil. O que vem a ser o Código Civil? O Código Civil regulamenta toda a relação social, desde o nascimento até a morte e distribuição de patrimônio após a morte. As relações de vizinhança, ou todas as relações que tratam do cidadão. Nesse aspecto, eu pergunto, cadê o AB? Um dos temas que está sendo alterado é a questão dos bebês. Está sendo colocado como potencialidade de vida pré-uterina ou uterina. Ou seja, mudando os direitos do nascituro. Desde quando você deve garantir os direitos ao nascituro? Ou, se não é vida ainda, só é vida após o nascimento, quais são os direitos que estão garantidos para essa vida pré-uterina? Isso já é uma introdução para depois vir se discutir a questão do aborto. Se não é vida, se não tem direitos garantidos, então você pode abortar, porque ali não existe direito para aquele ser humano que está no ventre da mãe. Por outro lado, essa é a mesma sociedade, e nesse mesmo código trata da relação com os animais, garantindo direitos demais aos animais, os quais eu concordo, mas eu veementemente discordo de não garantir os direitos ao nascituro. Agora, eu te pergunto, o que você acha dessa atualização do Código Civil? Deixa teu comentário aqui. Vamos lá, pessoal. Foi bem demonstrado para vocês aqui que realmente serão mudanças significativas. E essas mudanças não teve um amplo debate com a sociedade.
São questões, assim, muito polêmicas, tá? Vocês sabem qual que é o meu ponto de vista. Eu defendo que deveria haver na Constituição os pontos de discussão sensíveis. Esses deveriam ser discutidos com a sociedade através do plebiscito, tá? Do plebiscito. Então, por exemplo, o aborto. Abre espaço para a sociedade definir se vai ter o aborto ou não. A sociedade vota. Depois, daqui 30 anos, a sociedade pode discutir de novo. Durante 30 anos, não se tem mais discussão. E aí tira o foco desses políticos em discussões secundárias, e aí talvez eles tenham mais tempo para preocupar com economia e outras questões nesse sentido. Liberação de drogas. Deixa a sociedade decidir. Põe em plebiscito, a sociedade vota. Se a sociedade falar que não quer o uso da droga e a liberação das drogas, 30 anos, nenhum parlamentar poderá sequer discutir o tema. Somente depois de 30 anos. Então, eu sou a favor de resolver esse problema logo, deixando a sociedade votar, votou, respeite-se a vontade da sociedade, do povo, e depois volte a discutir daqui a muitos anos. Pelo menos este é o meu ponto de vista, tá? E você, o que você acha? Coloca no comentário. Pessoal, outro ponto que a gente precisa discutir aqui é isso aqui, ó. Matéria do Globo. Previdência Social. Em 10 anos, total de benefícios da Previdência Social cresceu o triplo do número de contribuintes. Vocês sabem muito bem que hoje a Previdência é uma espécie de uma pirâmide, ou seja, eu tenho que ter pessoas contribuindo para bancar aquelas que já contribuíram. E aí, se o número de pessoas que hoje recebem benefícios triplicou em relação aos que estão bancando, a conta é óbvia, vai faltar dinheiro. Não vai dar mais para bancar a aposentadoria das pessoas, ainda mais no futuro. Então, você tem um sonho de se aposentar, está pagando o INSS, está deixando o governo descontar, cuidado, viu? Você pode estar comprando gato por lebre. E por isso que as reformas eram tão cruciais, como a própria reforma da Previdência, que foi singela, mas aconteceu. Então, esse é o grande ponto. As pessoas têm que entender que o modelo de previdência brasileiro não se sustenta. E o rombo vai ficar ainda maior, muito maior. Vamos lá. Outra matéria para te deixar indignado, para estragar a sua tarde, tá? Olha isso aqui. Justiça derruba 6 processos contra o filho de Lula e suspende cobranças da Receita Federal. O Lula era um devedor da Receita Federal, tá, pessoal? Filho do Lula. Na última semana, uma decisão judicial que teve pouca repercussão nos meios de comunicação trouxe um alívio para o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho mais velho do presidente Lula. A Justiça Federal no Distrito Federal determinou a suspensão de 6 processos da Receita Federal contra ele, todos relacionados à Operação Lava Jato. A decisão proferida pelo juiz Diego Câmara, da 17ª Vara do Distrito Federal, acolheu o argumento da defesa de Lulinha que a Receita utilizou provas que foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, tinha dívidas com a Receita Federal, oriundas de casos da Lava Jato, que eram cobradas aí do Lulinha, mas a Justiça falou, não, o STF já falou que vocês estão perdoados, porque as provas não eram tão boas assim. Só que o pior é que essas provas, mundo afora, são reconhecidas. Só aqui no Brasil é que acontece esse escracho aí com a cara do brasileiro. E isso aqui, o impressionante de tudo isso, é que a grande mídia não se preocupou em levantar isso aqui com uma questão assim, mais grave, de maior gravidade. Não, sabe? Simplesmente deixou acontecer, né? Aconteceu, não é de maior importância, deixa ser. Mas é isso, o Brasil se tornou exatamente isso aí que vocês estão vendo. Uma terra de impunidades, né? E aí, como é que você vai orientar o seu filho, ensinar o seu filho que o certo é ser honesto, é ser uma pessoa cumpridora dos seus deveres? Se quem cumpre os seus deveres, se quem é honesto no Brasil, só se ferra. Como é que você vai ensinar os seus filhos a seguir a palavra do bem, a palavra do que é certo? Fica complicado, né? Porque você vê que quem é bom é ridicularizado e quem é errado é parabenizado, é agraciado com a justiça brasileira. Fazer o quê, né? É o novo Brasil.
é o novo normal, tá bom? Pessoal, obrigado. Eu vejo vocês no próximo editorial. Daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais conteúdo para vocês, tá bom? Combinado? Fechado? Abraço, fica com Deus. Vejo vocês no próximo vídeo.